E aí, pessoal, aqui é Gai Gaia e vamos falar nesse vídeo sobre o final da saga de Egg Hazard. Egg Hazard? Egghead, a ilha de Egghead. Egg Hazard, eu misturei Egghead com Punk Hazard. Vamos falar a partir dos últimos capítulos que saíram de One Piece. Então, se você não quer spoilers do final da saga, que vai até o capítulo, mais ou menos o capítulo 1122 de One Piece, então não veja, do mangá, né? Não veja spoilers. Mas vamos discutir algumas coisas, porque o One Piece está caindo cada vez mais e foi uma enorme decepção. Nós já temos o ano como uma gigantesca decepção de One Piece, mas certamente Egghead talvez seja o pior arco de One Piece, talvez. Aqui são alguns parâmetros e ideias gerais que eu quero falar nesse vídeo. Vocês podem conversar, podem me comunicar, dizer o que vocês acham, mas estamos aqui para isso. Como sempre, este é o meu canal de random, de coisas aleatórias, especialmente anime, mangá e comentários gerais sobre a cultura pop. Tem o meu canal principal, Gai Gaia, que é a parte mais de RPG e jogos, e meu canal de professor, que vocês podem estar assistindo. Como sempre, podem seguir o canal, ver na descrição do vídeo minhas redes sociais, etc. E como vocês podem ver, eu faço live na Twitch, onde vocês podem ver agora quem está me seguindo, eu gravo os vídeos também na live da Twitch, ok? De forma geral, One Piece está horrível. Infelizmente, todo mundo sabe que eu sou um fã de One Piece no sentido de como um dos melhores mundos já criados de ficção de anime mangá. Para mim, ele é um exemplo de construção de mundo, desenvolvimento de mundo, um dos melhores. Eu gosto de chamar que One Piece é o Senhor dos Anéis dos animes. Mas não dá, cara. O One Piece está se cagando tanto que eu fico me perguntando cadê o Oda? O One Piece nunca foi um grande exemplo de escrita para além da construção de mundo. A coisa mais fantástica de One Piece é a sua construção de mundo e algum mínimo desenvolvimento de personagem e a habilidade que Oda tinha de escrever vários personagens diferentes de forma inclusiva. Inclusiva no sentido de que esses personagens eles têm um papel para cumprir. Eram os momentos da tripulação, os momentos que todo mundo estava junto e não sei o que. Agora, o que nós observamos, especialmente após o time skip, é uma tendência a nada ser relevante, todos os personagens serem jogados para escanteio, a tripulação está muito grande, então é muito difícil você selecionar e focar em um personagem ou outro. Começou as disputas intergalácticas, intercontinentais, políticas dos vários grupos entre os imperadores, entre o governo mundial, a marinha, não sei o que, e tudo isso também come tempo e impede que nós vejamos os detalhes dos personagens. One Piece teria que ser 3 vezes maior para conseguir abraçar todo mundo. E para além disso, nós temos outros problemas que Oda é muito ruim em focar nesses momentos de personagem. Momentos de personagem de conversa, interação, isso seria interessante, ao invés de colocar o que nós vemos, que é o Stall Piece, que é basicamente o One Piece arrastado. A lógica do One Piece arrastado começou majoritariamente a partir de Dressrosa, mas ele se tornou o ápice em Wano. Wano é um arco terrível em One Piece. Porque nós tivemos, assim, quase 100 capítulos deles no topo no rooftop, no telhado. E Deus do céu, como isso é horrível. E agora eu acho que a Egghead conseguiu superar com talvez o pior Stalpiece de todos os tempos, que foi o doutor lá, o Vegapunk, falando sem parar durante um tempão, e enrolando, é o que também chamam de React Piece, One Piece de reação, que são os caras simplesmente reagindo, falando, tipo, meu irmão, que palhaçada é essa que eu tô vendo, cara? Então, no geral, o One Piece está decaindo numa velocidade que beira o inacreditável, beira o astronômico, beira o absurdo, toda a burrice. Então nós temos vários pontos terríveis nesse capítulo que torna para mim talvez o pior arco de One Piece e infelizmente deixa toda a situação bem para baixo para nós esperarmos que as coisas possam melhorar ou não, porque não parece que vai melhorar, a tendência parece que vai piorar. Falando assim, nós temos a representação, o conhecimento de Vegapunk aparecendo pela primeira vez, é um personagem que foi muito esperado, muito desejado, as pessoas queriam ver, e esse arco era para ser o arco da Robin. E, em teoria, cada um dos grandes arcos de One Piece são para, mais ou menos, falar de certos personagens. Esse arco era para ser de 2 personagens importantes, Robin e o Frank.
Frank, por ser um grande construtor e que sempre estava esperando falar com Vegapunk, não sei o que, desde Punk Hazard, e Robin. Era para ser deles dois. Robin para descobrir a verdade do mundo, todos os poneglyphs, não sei o que. Esse era para ser o arco de Robin. Nós tivemos o arco de Sanji com a Whole Cake Island. Em teoria, o ano era para ser o arco de Zoro. E o que Zoro conseguiu? Nada. Sabemos nada da história de Zoro. Ele ainda é um personagem bosta que é jogado para escanteio. Tudo que ele fez foi pegar a Ema, a espada suprema que ele teve que devolver. Então o que nós estamos vendo é que nós temos um descaso enorme para com personagens. E Egghead, que era para ser o arco de Robin e de Frank, foi uma grande palhaçada. Uma gigantesca palhaçada, onde nós vemos Robin fazendo PN. Robin só fez correr e apanhar no começo ao fim. Mal a vimos lutando, mal a vimos pensando, mal a vimos conversando com Vegapunk, e era para ela conversar com Vegapunk. Inclusive, porque ele estava relacionado com a destruição da ilha natal de Robin. Praticamente não teve interação, ou se duvidar nem teve, eu nem lembro, mas praticamente não teve interação entre Robin e o Vegapunk. Meu Deus, o Oda tá tomando lições e aulas com a droga do Gege de Jujutsu, pra não ter um mínimo de interação de personagem. Meu Deus do céu, e só luta bosta. Mas vamos chegar lá. Aí nós temos Frank. Frank não fez nada. Frank não fez nada em Egghead. Nada. Não teve uma evolução. Era para ele ter as evoluções supremas, pegar o maquinário extremo. A galera fica forte. Forte. Dos Straw Hats, dos chapéus de palha. Que ridículo é isso? Que palhaçada é essa? Nós temos apenas o Luffy sozinho, ele sola o time inteiro. Sozinho, Luffy só nem precisa usar o Gear 5. Talvez o Luffy sozinho sola a droga do time inteiro dele. Isso é um absurdo? Não era assim. Quando havia o trio monstro, que era Luffy, Zoro e Sanji, você tinha o trio monstro, mas não, agora o Luffy tem que ser um deus na Terra. Isso vai contra a lógica pré-estabelecida de One Piece. Isso destrói a importância dos personagens. É muito triste. Sinceramente, é muito triste. Isso é um decaimento da qualidade de escrita e de desenvolvimento de One Piece que chega a ser deplorável. Deplorável. E One Piece nunca foi algo difícil de escrever. O mundo é interessante, a complexidade nas articulações internas do mundo são difíceis, certo? Isso é difícil, não vamos retirar esse mérito do Oda, mas o que nós estamos observando não é difícil em o desenrolar dos plots centrais, de você, galera chega na ilha, vê problema, resolve problema. Isso é fácil demais. Inclusive, quando você vê o blueprint, a planta pré-estabelecida, o planejamento dos Yonkous, de todo mundo, que todo mundo tem os mesmos níveis hierárquicos, então é fácil demais escrever One Piece. Fácil demais escrever One Piece. E o problema é que a gente está perdendo os momentos interessantes, os momentos mais engraçados, os momentos de interação dos personagens. Nós não estamos vendo One Piece só pelas lutas que são uma maioria uma bosta. As lutas de One Piece são uma droga. Jujutsu Kaisen tem lutas melhores, que também não são tão boas. Mas, tipo, é uma piada de ruim. Uma piada ruim que ninguém ria, as lutas One Piecescas. O mais interessante era ver como os personagens em específico interagem, e é ridículo como está sendo colocado agora em One Piece. Então, dos pontos centrais, nós temos um personagem desperdiçado, que é Vegapunk, que não fez PN. Nós temos um Stalpiece imenso, que um monte de capítulo que poderia ser reduzido, 50 capítulos que poderiam ser 5, e você corta coisa estúpida e coloca mais desenvolvimento dos personagens. Então nós temos isso. Nós temos um completo descaso com os personagens que não são Luffy. Agora tudo é Luffy, tudo é Nika, tudo é Luffy é o escolhido de Deus Supremo, blá 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 blá. Deus do céu, cara. Deus do céu. Robin destruída, Frank destruído. Então esses são o resumo geral. Vamos para alguns pormenores. Os Serafins são interessantes, que são as versões superpoderosas, os clones dos Shichibukai. É interessante. Nós temos alguns problemas, que tipo, fez o Serafim do Mihawk,
O que isso quer dizer? Tem o poder do Mihawk, porque Mihawk não é um Shichibukai. O poder do Mihawk é equiparável, talvez, ao Yonkou. Em teoria, ele é equivalente a Shanks. Então, Mihawk é um monstro do caramba. O que nós vamos fazer? Como é que isso vai ser lidado? Você tem mais um Yonkou? De qualquer forma, a ideia dos serafins é interessante, mas é muito mal aplicada. E se a tecnologia pode ser repropositada ou reutilizada, eu sempre tenho problema. Sempre tenho problemas em séries em que você tem clones tão fortes ou parecidos com os originais. E sempre tenho problema com séries que esses clones, que você tem uma tecnologia que pode fazer. Não é como se fosse um único clone de uma vez na vida, como em Chrono Trigger, que você faz um clone do Chrono pra poder substituí-lo na sua situação de morte, pra não acabar com o tempo. Tipo, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de clones com enorme poder. É que nem tem Naruto lá, o Edo Tensei, que permite você invocar os mortos. Eu sempre odiei isso, porque você tem um poder que revive os mortos. Difícil, cara. Difícil, complicado. Então você tem esses clones aí, e aí? No que vai dar? Como é que vai funcionar? Não sei. É uma situação problemática, mas vamos ver como é que vai desenrolar. Espero que o último arco de One Piece não seja Imo fazendo 3 milhões de clones, seja um mundo contra os próprios clones. Vai ser idiota demais. O que impede de você fazer 10 mil clones do Mihawk? Porque ele é mais forte. O que impede de você fazer 10 mil clones do Mihawk e ganhar? Porque ele não tem a espada. Se tirar a espada, ele não é tão forte. A espada do ferro negro. Sei lá, cara. Então nós temos os serafins. E no final nós temos um monte de palhaçada. Eu gostei da batalha de Luffy contra Luffy. A batalha de volta, novamente, de Luffy contra Luffy. Foi interessante porque nós vimos o abismo que é entre o poder de um Yonkou e de um capitão. De um capitão de Yonkou. É interessante observar isso. O problema, novamente, pra mim, é que o Luffy ficou muito forte e criou um abismo muito grande entre ele e seus subordinados, o que pra mim enfraquece One Piece. Porque tudo é Luffy, Goku e todo o resto é patético. Eu acho isso ridículo, eu acho isso uma droga, não acho que isso é o caminho, mas é pra onde One Piece tá caminhando. Pra fora disso, nós temos a palhaçada toda do Gear 5, que cada vez tá mais forte, cada vez tá mais ridículo, e nós agora descobrimos que o Joy Boy foi o primeiro pirata, e Luffy carrega a vontade de Joy Boy, e que Nika é o deus do sol, o avatar de um deus, e blá blá blá, e é um monstro super poderoso, e isso também enfraquece One Piece. Cada vez mais enfraquece One Piece, porque Luffy não era pra ser o escolhido de Deus, literalmente a encarnação de Deus propositado. Era só pra ter a sua frutinha. Só pra ter a sua frutinha do diabo. Só isso que era pra ser One Piece. Luffy com a droga da frutinha do diabo dele de virar borracha. O pirata que estica. One Piece não é mais o pirata que estica. One Piece é o deus do sol encarnado dos Pokémons de desenho. Isso é ridículo. Porque destrói grande parte da ideia que era Luffy conseguindo a partir do treinamento. Não, ele é o escolhido sagrado que despertou a fruta de Deus. Não podia a droga do despertar da fruta do Luffy simplesmente tornar tudo borracha, como a do maluco lá, o do Flamingo, que transformava tudo em corda. Só botava o idiota despertando e virando tudo borracha. Só isso, minha gente. Era só isso. Tira a Nika. Você quer manter Nika, mas bota a Nika como um deus da liberdade, uma figura política que morreu. E não precisava ser poderoso. O Joy Boy poderia ser poderoso, assim como Vivi não é poderosa, assim como Nami não é tão poderosa quanto o Luffy. Bota que Joy Boy, que Nika era só uma figura mística, Sei lá, qualquer palhaçada, meu amigo. Qualquer palhaçada. Não colocava ser droga do Deus do caramba 4. Ridículo. Isso destrói One Piece. E cada vez mais tá piorada essa droga de Nika. Cada vez mais tá ridícula essa droga de Nika. E por fim, vamos para os 2 pontos finais, que são absolutamente ridículos. Nós temos os 5 antigos, The Five Elders, os 4 planetas antigos, os 5 santos, Mars, Vênus, etc., que chegam lá na ilha e enfrentam todo mundo. E nós temos a mensagem de Vegapunk. Os 5 Elders são ainda uma incógnita, porque temos que ver mais deles, mas a apresentação deles como oponentes foi ridícula. Nós tivemos os 5 caras aparecendo. Pra mim, eu nem achava que eles iam ser tão poderosos. Eu achava que eles são coisinhas. Mas nós temos os 5 antigos que podem ser invocados com um pentagrama demoníaco e aparecem no meio da ilha pra enfrentar todo mundo.
E no geral o que acontece é que os 5 antigos eles são um bando de criaturas que tem hacks, que tem poderes estranhos, místicos, maravilhosos, que é veneno, que comanda a mente das pessoas e não sei o que. Então nós vemos mais ou menos isso misturado com imortalidade. Parece que eles não podem morrer, não podem ser absolutamente feridos, a não ser com um nível de hack do conquistador avançado muito alto. Parece que é só isso que realmente consegue ferir ou derrotar os antigos. Isso dá um problema, a gente não sabe exatamente os detalhes, tem que ver mais coisa, mas no geral, essa aparição inicial dos 5 antigos e suas colocações foi bastante deprimente, para não dizer o mínimo. Foi extremamente deprimente, foi ridículo, foi patético. Nós tivemos uma inconsistência enorme entre os poderes dele. Uma hora o veneno dele mata todo mundo do Marte, outra hora não faz PN. Então, cara, eu não sei. Eu não sei. Nós temos que ver mais coisa, mas no geral foi subpar a aparição e a retratação dos antigos, dos anciões. E nós temos uma das coisas mais idiotas que teve em One Piece, que foi uns 20 capítulos do Vegapunk mandando a mensagem dele. Galera. Isso é onde chegou One Piece. Nós temos literalmente uns 20 capítulos do cara falando a mensagem. No final ele não conseguiu falar tudo. Ele não conseguiu explicar sobre Joy Boy e sobre o D. É absolutamente ridículo. Você tá me dizendo porque é só enrolação, é só porque o Oda não quer revelar. Gente, revela as coisas, caramba. Eu entendo que One Piece, o autor, ele não tem tudo escrito. Oda não tem tudo escrito. Então ele quer ter a liberdade para alterar o que for necessário. Mas já estamos chegando num ponto que fica ridículo. E nós temos capítulos inteiros onde 5, 6 páginas do capítulo são pessoas aleatórias reagindo do que é ridículo. Ridículo. O cara tá empurrando a série demais. Ao invés de ter essa merda, você pode colocar, galera, conversa de personagens, bota Robin conversando direito com o Vegapunk, bota Frank se desenvolvendo. É uma palhaçada. O problema não é colocar isso. É que quando você tá colocando isso, você tá retirando outras cenas. Ah, mas Oda não quer desenhar. Bota parede de diálogo, que nem Hunter x Hunter, cara. Eu prefiro ler e ver as pessoas conversando, interagindo, do que One Piece de reação. Absolutamente ridículo. Absolutamente detestável. É como tá ficando One Piece. Aí nós temos a revelação que o mundo tá afundando, que era uma das teorias, o mundo tá afundando, ok? E que isso é por conta de um uso de uma arma poderosa que afunda o mundo e depois ela controla os mares. Então há uma discussão de que Imo, na verdade, o poder de Imo é controlar o mar, e vamos ver essa relação com as armas do mundo, Pluton, etc. Então nós temos todas as questões sendo levantadas. Isso é interessante, avança um pouco das coisas. E aí nós temos a batalha de Joy Boy. Nós temos a batalha de Joy Boy. Joy Boy foi o primeiro pirata, sua tripulação, foi a primeira coisa, e eles lutaram contra o governo mundial, contra os 20 primeiros reinos, encabeçados por Imo, a partir de uma guerra de amor entre Vivi, entre uma progenitora da Vivi. Ok, tudo bem, galera. É isso que tá caminhando One Piece. Até aí não tá ruim, mas o grande problema é que essa era pro Vegapunk ter falado tudo, mas ele enrolou e a comunicação foi destroçada. Isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é uma forçação de barra enorme. E esse foi um dos piores arcos de One Piece. Talvez o pior arco de One Piece. Para além disso, nós temos alguns pormenores. Nós temos o hack. Parece que o hack pode ser mantido em objetos, porque o robô gigante usou o hack do Joy Boy, que é ridículo, mas ele usou. Então o hack pode ser mantido em objetos. Então a espada Ema deve ter o hack do... Uau, eu esqueci o nome do espadachim, mas deve ter o hack do espadachim supremo, Oriomen, não? Qual é o nome da porra do espadachim? Esqueci. Mas o espadachim, então, talvez não foi nem o Zoro que utilizou de fato um poder que poderia cortar o Kaido. Foi a droga do hack embebido na espada. Isso dá problemas, porque a gente levanta várias questões, como é que isso funciona, como é que o hack pode ser passado para um objeto, como é que isso se mantém ao longo do tempo. Sinceramente, isso traz mais perguntas do que respostas e, sinceramente, vai trazer mais problemas do que soluções ao longo de One Piece. One Piece já tem muitas peças móveis, precisa adicionar mais uma e tentar ver o que vai fazer com isso.
E por fim, nós temos uma parte que também levou muito problema, é o fato de Bonnie ser uma criança de 12 anos, algo assim, nem lembro a idade dela, mas é uma criança que se coloca como mulher e que já foi assediada e semi-abusada por um monte de gente, inclusive o Sanji acha que ela é uma mulher. Então, por que, Oda? Por quê? Por que você quer que ela seja uma criança e se coloque como mulher e você assedia ela? Você não podia colocar alguma outra coisa? Você não podia... Ou pelo menos coloca ela com 16 anos, que é a idade de consentimento no Japão. Você não poderia colocar ela com 16 anos, cara. Você tem que colocar ela com 12. Com 12 fucking anos, cara. Você não poderia colocar aquela uma mulher que fica com mentalidade de criança, que é ruim, mas não é tão ruim, que ela fica com mentalidade ferrada. Você não pode colocar, tipo, Monster Girl de Invencível, que ela vai ficando cada vez mais nova quando usa os poderes. Você não poderia colocar uma coisa dessa? Alterar alguma coisa? Mudar alguma coisa? Você tem que botar realmente que é uma droga de uma criança? Enfim, isso é One Piece. Próximo arco é o Baf. Em teoria, é o arco lendário de Usopp. É o arco que o Usopp vai virar o grande guerreiro sagrado do mar. O Usopp é um dos personagens mais destruídos, talvez o personagem mais destruído de One Piece. E eu tenho medo. Tenho medo, cara. Tenho medo de Usopp. Era um dos meus personagens favoritos. Adorei Sogeking. E era pra ele já ser um corajoso. A grande história dele ganhando coragem, mas ele ficou mais covarde, patético e ridículo depois do time skip. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, One Piece. Ah, deu uma grande história virando uma grande besteira. Não é isso que nós fazemos? Infelizmente é isso. Mas comentem, digam o que vocês acham. Aqui foi Gai Gaia. Até a próxima, galerinha. Falou.